Olá, está começando o programa Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Hoje nós estamos com a nossa sala de visita e está aqui conosco a empresária Thaís Regina Romanini Conceição. E ela vai estar conosco contribuindo com a sua vida, com a sua experiência e principalmente com a experiência que ela viveu com a sua filha caçula. Então ela vai se apresentar para nós, é um prazer tê-la aqui conosco, Thaís, e vamos ouvir um pouco dessa experiência maravilhosa que Deus agiu e está agindo na sua vida. Obrigada. É um prazer estar aqui. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Quando eu engravidei da minha filha caçula, o início da gestação nós já descobrimos através de alguns exames que tinha uma grande chance dela ter algum problema genético. E eu tive que fazer vários exames durante toda a gestação para constatar qual era o problema. Os médicos detectaram que era um problema circulatório ou cardíaco, por isso ela nasceu com a indicação de ser examinada por um cardiologista já no momento do nascimento. Logo que ela nasceu, foi dirigida para uma UTI e o cardiologista constatou que ela tinha um estreitamento na aorta. A aorta é a principal saída do coração, a principal artéria que leva o sangue do coração para todo o corpo. E o médico, então, deixou ela em observação para ver se, com o desenvolvimento natural dela, esse estreitamento sumiria. Passado alguns dias, depois de 7 dias, o quadro dela se agravou muito e esse estreitamento se intensificou. Nós levamos ela novamente ao hospital e lá, depois de um outro exame, o médico, então, constatou que ela deveria fazer uma cirurgia para corrigir esse problema. Foi um choque para nós como pais, para mim, para o meu esposo, ouvirmos isso, ver nossa filhinha tão novinha já sendo transferida de ambulância para o hospital, com indicação para fazer uma cirurgia de emergência, porque o quadro dela era muito grave. Logo após essa cirurgia, o cirurgião nos informou que a extensão do problema era maior que ele imaginava e não nos deu garantias sobre o resultado da cirurgia. Mas a Débora foi se recuperando bem, até que poucos dias depois dessa cirurgia, foi constatado febre, e isso era sinal de uma infecção. Ela tinha tido uma infecção no intestino, e bactérias tinham se fixado no intestino dela e rompeu o intestino dela. E isso ela precisou passar, então, por uma segunda cirurgia. Foi um momento muito difícil, porque se tratava de um bebê recém-nascido, com poucos dias de vida, e esse bebê teria que, então, passar por uma nova cirurgia. O intestino é um órgão responsável pela imunidade do nosso corpo, e então os médicos nos informaram que ela deveria ficar num isolamento no momento pós-cirúrgico, e que ela levaria alguns dias, mais precisamente 14 dias, para voltar a ser alimentada, caso tudo corresse bem. E vocês, Thaís, como que lidaram com esse tempo de UTI? Eu sei que foi uma experiência difícil para vocês, um tempo não foi curto, e vocês viviam nessa tensão da UTI. A gente até tem uma foto para mostrar da Thaís vivendo com a Débora no hospital e uma exclusiva da Débora na UTI. E vocês verão aí que realmente é uma imagem bastante impactante. E Thaís, eu sei que esse tempo de UTI que vocês passaram com a Débora foi um tempo difícil, um tempo de muitas experiências. Como vocês lidaram com esse tempo da UTI? Realmente é um tempo muito difícil. É uma experiência que nenhuma mãe gosta de passar, né? Você vê um filho tão pequeno, tão frágil, passando por todas essas dificuldades, por esses momentos difíceis. Realmente o apoio da nossa família, o apoio da igreja, e buscamos muito em Deus para que Ele nos fortalecesse, para que Ele nos capacitasse, e resolvemos viver por fé. A Bíblia diz que fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Então nós começamos a entrar naquele hospital, entrar naquela UTI, e nós dizíamos para Débora: filha, nós não estamos te vendo aqui. Eu dizia: filha, eu estou te vendo em casa brincando com seu irmão, eu estou te vendo na praia, eu estou te vendo no seu primeiro dia de aula na escola. Você nasceu para vencer, minha filha, você é uma vitoriosa. Você foi escolhida por Deus enquanto você ainda estava na minha barriga, e você vai superar tudo isso. E nós orávamos diariamente pela Débora. Nós orávamos, nós jejuávamos, nós pedimos que Deus agisse acima do que os médicos estavam falando. As perspectivas médicas, elas eram muito difíceis. Os médicos nos diziam que ela poderia ter ficado com danos neurológicos, podia ter ficado com danos psíquicos, danos motores, até permanentes, né? Do mesmo jeito que o sangue faltou no intestino dela, se tivesse faltado em algum outro órgão, os danos seriam maiores. E é muito difícil você viver com essa perspectiva, né? Do que vai ser o futuro da tua filha dali para frente. Então a presença de Deus na nossa vida foi fundamental.
O apoio dos amigos, o apoio da família foi fundamental nesse momento, declarando a vitória na vida da Débora, mesmo o quadro não sendo um quadro animador e nem favorável. E a gente foi vendo isso acontecer. À medida que a gente ia falando, aquilo ia se materializando na Débora. Enquanto a primeira perspectiva dos médicos é que ela levaria 14 dias para receber o primeiro alimento, a melhora dela foi tão grande que já com 7 dias eles fizeram a primeira experiência. Que bom, né? Então, eu sei que ela se desenvolveu e tem se desenvolvido de uma forma realmente espantosa. Mas eu queria que você falasse para a gente rapidamente como é que ela está hoje. Então, a Débora está muito bem, ela superou todo esse momento, ela não ficou com nenhuma sequela dessa cirurgia, ela tem um pouco de pressão alta, mas toma medicação e fica muito bem. Isso não atrapalha em nada o seu desenvolvimento. Foi uma criança que engatinhou com 6 meses de idade, que andou com 11 meses, a partir de 1 ano começou a falar, e as pessoas olham para ela e ninguém imagina tudo que nós enfrentamos e tudo que ela já superou nesse momento. Até mesmo os médicos, quando eles olham os exames dela hoje, eles se surpreendem. Algum médico que não a conhece, uma vez levei um exame dela para um médico que não a conhecia, ele me perguntou se ela já andava. Eu brinquei, ela anda, ela corre, ela pula, ela escala. É uma criança muito ativa, que não para e que não tem nenhuma limitação em seu desenvolvimento hoje. Eu sei que ela já está na escola, né? Está. E ela começou agora, parece, no 2º semestre, é isso? Isso, agora em agosto. E para finalizar, Thaís, como é que ela está na escola? Ela está muito bem. A Débora nos surpreende a cada dia. Eu costumo dizer que ela é um milagre de Deus materializado na nossa frente. Então, ela é uma criança que interage com os seus colegas, com os professores, aprende cada dia mais, nos surpreendendo. Lembro de uma experiência interessante, quando um pouco antes dela começar na aula, eu encontrei com a professora no corredor e pensei, eu tenho que contar para a professora o que ela teve para contextualizá-la, né? E comecei a brevemente relatar para a professora tudo o que tinha acontecido com a Débora. E graças a Deus eu pude perceber o quanto Deus me tratou também, porque para mim isso é algo natural e espontâneo, porque a hora que eu comecei a falar de uma forma tão natural com a professora, eu comecei a ver nela o susto e a preocupação com tudo isso. E imediatamente ela disse, não, nós temos que marcar uma reunião com a psicóloga da escola. Eu disse, não é necessário, eu só estou te contextualizando a respeito disso. E a escola fez questão dessa reunião, e na reunião eu lembro que eu brinquei, eu falei assim, eu cometi um engano. Eu devia ter deixado a Débora cursar 1 semana de aula aqui. Depois dessa 1 semana, vocês não iam acreditar em tudo que eu vou contar. E é fato, a professora cada dia se admira mais com a saúde, com a vitalidade da Débora, e ela é verdadeiramente o milagre de Deus nas nossas vidas. Thaís, muito obrigado pela tua presença aqui em nosso programa. E eu quero dizer a todos que estão nos vendo que realmente foi um prazer ter a Thaís aqui com testemunho de vida com respeito ao milagre de Deus na vida da Débora. Nós queremos também estar orando nesse momento por você, querido. Você que está nos vendo, que está passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma situação da qual precisa de Deus, nós queremos orar por você. O mesmo Deus que curou a Débora é o mesmo Deus que pode e deve curar você nesta hora. Basta crer, assim como a Thaís, o seu esposo e toda a família e a igreja creram no milagre de Deus, esse mesmo Deus pode fazer um milagre na sua vida. E eu quero te convidar nesse momento, aonde você está, a estarmos orando para que Deus possa prover também na tua vida. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui agora, gratos a Ti pelo milagre que o Senhor deu a esta família que está aqui conosco, a Thaís, o seu esposo e os seus filhos. Mas também, ó Pai, nós queremos pedir que esse mesmo milagre ocorra na vida dessas pessoas que estão nos vendo. Aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, que o Senhor possa atendê-los, que o Senhor possa estar operando, Pai, com o Teu amor, com o Teu poder, para libertá-los e curá-los de toda e qualquer enfermidade e de toda e qualquer dificuldade que estão passando, Pai. Em nome de Jesus, amém. A você que está nos vendo, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado porque você esteve conosco todo esse tempo e eu quero te convidar a estar conosco nos nossos cultos na Igreja Presbiteriana Filadélfia, localizada na Travessa Ney Azevedo, número 81, no bairro do Novo Mundo, a 1 quadra do terminal do Capão Raso. Nós também temos a nossa escola dominical às 10 horas da manhã. Queremos também te convidar a estar conosco no próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá.